Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que está nesse momento acompanhando a gente. Nós vamos dar início nesse momento a um bate-papo super legal, hoje dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós temos a alegria de estar recebendo aqui a nossa convidada especial, que é a psicóloga, a doutora Lana Karina, que disponibilizou, esse espaço tão valoroso na sua agenda para estar nos recebendo e batendo esse papo com a gente. Doutora Lana, boa tarde. Boa tarde, Éder. Boa tarde a esse público, ouvinte. Aliás, não é nem mais público ouvinte, né, Éder? Agora estão assistindo a gente. É todo mundo online. É todo mundo full time. No mesmo tempo a gente falou, você está nos acompanhando. Para mim uma honra, mais uma vez um prazer, nesse Dia Internacional da Mulher, a gente poder estar conversando, batendo um papo bacana sobre alguns temas bem atuais. E dizer que você pode ficar ligado depois de quiser fazer pergunta, tirar uma dúvida. A gente vai estar aqui pelo menos por uma hora, né? Exatamente, batendo um papo bem legal e falando um pouco desse 8 de março. Doutora Lana, o que é ser mulher e estar inserida nesse 8 de março? Para a senhora, uma profissional, uma esposa, uma filha, né? Gostaria que você contextualizasse para a gente a importância desse 8 de março. Primeiro, ser mulher para mim é algo sublime, é a possibilidade de ter muitas funções e ao mesmo tempo não perder a individualidade do ser único em sendo mulher. Acho que hoje ocupar esse lugar de mulher, ser mulher, desejar ser mulher no sentido amplo da palavra, não só ligado a uma questão de gênero, é um grande desafio, porque fala a respeito de você defender suas próprias convicções. O movimento feminista, ele tem trazido a possibilidade de muitas conquistas e também, ao mesmo tempo, a revisão de conceitos e de princípios, acerca dessa coisa e dessa condição, de ser mulher. Quando eu falo essa coisa, é porque é plural demais, como você nos descreveu, Nós executamos, ocupamos vários locos, Eu sou a esposa, eu sou a filha, eu sou a madrasta, eu sou a empresária, Eu sou a psicóloga, ou seja, existem muitas pessoas dentro de mim mesma e que nesse dia eu preciso me lembrar da que é mais essência em mim, que é a condição de mulher. Quando eu falo condição de mulher, é aquilo que me torna único na minha forma de perceber, na minha forma de sentir, no meu estilo de pensar, de comportar. Eu acho que nessa condição nunca seremos iguais. E às vezes eu tenho uma certa crítica, Éder, a esse movimento que eu não vou dar nome, mas enquanto ação de busca de igualdade. Eu penso que essa igualdade ela nunca vai existir porque somos distintos na forma de acontecer o nosso ser, Enquanto essa condição de mulher, de gênero, de biologia, de jeito de pensar, que é distinto do homem. Eu penso que essa competição ela só nos retira daquele lugar que é único para nós. Então hoje é um dia muito feliz, um dia tranquilo, um dia onde o nosso celular já começa bombando de mensagens que nos flores, recordam, flores, cartões, sabonetes, que nos recordam de quem nós somos, do lugar que podemos ocupar e nos lembra do nosso valor essencial, que vai para além das questões de ordem social. O 8 de março é um dia histórico que vem exatamente de um contexto de luta, onde as mulheres lutando por seus direitos acabaram entrando em conflito, perdendo a vida. A história nos remete a isso. E ao longo do tempo a mulher tem conquistado o espaço. Você sai à rua, a mulher é a policial, a mulher é a juíza, a mulher é a delegada, a mulher é a frentista, enfim, a mulher hoje está inserida nesse contexto. Mas a gente sabe que para chegar até aqui foi um pouco difícil. Mas pesquisas mostram que as mulheres ainda recebem salários inferiores aos salários dos homens. Por que dessa situação? Eu gostaria que a senhora fizesse uma leitura para a gente, dessas conquistas que as mulheres vêm tendo no decorrer dos tempos, de direito ao voto, direito à liberdade, direito, enfim, a mulher investida de direito, mas também a mulher investida de emoções. Essa diferença, ela ainda vai ser circunstancial, social e cultural. Nós ainda estamos inseridos em um contexto machista, isso é fato. Essa condição de igualdade, enquanto reconhecimento do trabalho que executamos,
uma vez ainda que seja notório, explícito, transparente em algum momento, em algum lugar, sobre alguma ação, o fazer feminino se torne melhor do que o fazer masculino, não a título de competição, mas a título mesmo de existência. Tem coisa que nós, né, existem atividades e tarefas que nós executamos de forma melhor por sermos mulheres, e nem por isso existe uma valorização monetária e social em virtude disso. Eu costumo dizer que a mulher ela precisa entender o valor de fato que ela tem e não buscar muito essa comparação, porque em algum momento essa sociedade pode ser que ela mude, pode ser também que ela não mude. A questão é como que eu vou me posicionar diante dessa sociedade, que pode mudar ou não. Uma das questões que eu sempre falo é de todo 8 de março que eu tenho a oportunidade de conversar sobre essa condição da mulher e do lugar onde ela ocupa, é o lugar onde também nós não estamos ocupando. Eu penso que quando a gente quer evoluir muito, quando a gente quer crescer muito, quando a gente quer desenvolver muito, às vezes a gente desocupa um lugar que é nosso. Lana, você está falando sobre o quê? Um lugar que é típico, especial, soberano, que só você, mulher, sabe ocupar, que é o lugar de mãe, o lugar de esposa, o lugar de irmã, tudo que confere a condição única e idiosincrática relacionada ao seu ser. Porque não tem melhor mãe do que a mulher. O pai pode ser o melhor pai, mas a melhor mãe é a mulher. Não existe melhor irmã do que a própria irmã. O irmão é o melhor irmão. Não existe melhor esposa do que a mulher esposa. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando em uma disputa de gênero, eu não estou trazendo esse pano de fundo. Eu estou falando o que é essencialmente nosso, que por algum momento nos perdemos em desocupar esse lugar. É a mulher que amamenta, né? É a mãe que tem uma função materna. Então esses lugares e essas funções, por desejarmos e conquistarmos outros espaços, em algum momento eles ficaram vazios. E a sociedade está extremamente carente de posturas, comportamentos, emoções, discernimentos, princípios oriundos especificamente de nós, mulheres. Então não tem para onde correr. Existe um lugar que é meu e que é seu. E no momento onde a gente não se completa nesse lugar, fica difícil a gente buscar outros lugares. Eu acho interessante quando o Éder fala da evolução dos espaços de conquista. A voto, a condição de dirigir, a poder ocupar cargo militar, a poder político, enfim, todos esses espaços. Só que tem um espaço que ele é muito nosso e que às vezes a gente não ocupa por entender que ele é desvalorizado, desmerecido, desprestigiado. Mas às vezes nós mesmos desconsideramos esse lugar. O lugar da mulher que cuida, não é? Qual o problema em ser o sujeito de cuidado? Qual o problema em eu ser a pessoa que cuido do meu marido, da roupa do meu marido, do prato do meu filho? Qual é o problema que existe nisso? Eu não consigo enxergar um problema nisso. Quem consegue enxergar um problema nisso é porque enxerga um problema em si mesmo fazendo isso, sendo isso, né? Então quando a gente vê aquelas atrizes, né? Esses dias eu vi aquela moça loira, Eliana, falando, mas eu também lavo, eu também passo, eu também... Como se por ela ser essa mulher que ocupa tantos lugares, esse lugar que foi tão desejado também por ela, porque quando a gente fala eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho o meu filho, eu tenho o meu marido, isso é uma pertença, uma conquista sua, que não pode ser desenvolvida, executada, ocupado por outra pessoa. Uhum. A gente vê hoje um movimento feminista que tenta exatamente fazer uma política de conquista desses espaços, de enfrentamento, a situação de momento, a discriminação em si que ainda incide, né, infelizmente, sobre a mulher. Essa disputa de espaços entre homem e mulher, essa própria luta feminista, como é que a senhora enxerga essa disputa, né? Os homens às vezes menosprezam as mulheres às vezes não conseguem enxergar em si também um real valor, uma real valorização, né? Mesmo sendo intitulada de sexo frágil, que a mulher
é inferior ao homem no sentido de salários, de conquistas? Como é que a senhora vê isso, doutora Lana? Olha, eu acho que eu tenho medo de responder essa pergunta. E daqui a pouquinho você vai poder interagir com a gente também. Eu queria pedir a produção desse celular aí, para a gente só monitorar aqui a interação do ouvinte aqui com a gente. Pra gente essa interação. Pronto, a gente vai daqui a pouquinho estar respondendo a perguntas também dos ouvintes. Pode entrar por aí. Eu penso assim, ó, eu tenho uma visão muito pacífica e muito simples dessas condições. Eu penso que as nossas conquistas, elas precisam ficar claras para nós mesmos, sabe? Essa condição de competição, ela sempre advém de uma postura de quem não sabe que já venceu, né? É importante que você que nos ouve, você mulher moderna, pós-moderna, tenha noção do quanto que você já é vitoriosa. E essa vitória, ela é informada para você a partir da análise que você faz das suas conquistas. Às vezes você é angustiada porque você não tem quem cuidar e quem te cuide. Só que no momento onde um homem ou outro se coloca nessa condição de te cuidar, você se coloca com uma condição de não necessidade de cuidado. Eu não sou frágil, você pensa o quê? Eu não tenho dinheiro para pagar minha conta. Então vira uma disputa com base muito mais numa postura de insegurança de quem você é e das conquistas que você já obteve na sua vida. Eu acho sensacional quando um homem ou qualquer outra pessoa que queira pagar uma conta ou providenciar as coisas para mim. Eu entendo que isso é ok. Isso significa que eu posso providenciar, mas eu me permito que alguém providencie para mim também. Não com a condição de submissão, de subjugamento, mas na condição de merecimento total. Então, se algum homem hoje, né, quando eu falo homem na figura do marido, quiser me bancar, me providenciar, pagar tudo para mim, fazer tudo para mim, isso não vai me desmerecer. Isso não vai falar acerca da minha identidade. Isso não vai me tirar do lugar que eu já sei que estou. Eu sei quem sou e sei o lugar que eu ocupo, ainda que o outro tenha dificuldade de perceber isso. Então, assim, essa disputa que às vezes alguns polos do movimento feminista busca desenvolver, ela só cria uma polarização entre quem vence e quem perde. Em uma sociedade onde se busca disputar muitas coisas, eu sempre desejo que alguém esteja perdendo. E esse alguém pode ser uma parte minha que eu amo. Vou mandar um abraço aqui para o Reinaldo Maciel, ele está dizendo aqui, 2 pessoas maravilhosas. Nessa live, Bela também está assistindo a gente. Bela, sua linda. E você que está aí acompanhando, você pode também fazer a sua pergunta direcionada aqui à doutora Lana, a gente vai estar respondendo. Doutora Lana, um dado preocupante que eu li esses dias é que com a questão da pandemia, a violência contra a mulher, ela aumentou consideravelmente. O que é que essas mulheres violentadas, marginalizadas, podem buscar de ajuda dentro da psicologia? Excelente pergunta. Ainda bem que ele colocou dentro da psicologia, porque os nossos mecanismos legais, por mais que eles existam, eles ainda são muito frágeis para conseguir conter essa onda de violência, né? Ainda que a mulher denuncie, ainda que tenha uma Ronda Maria da Penha, todo o processo já evoluiu muito, ainda que existe uma lei que diga que o agressor precisa ficar tantos metros de distância, isso ainda não consegue garantir a nossa segurança. Do ponto de vista psicológico, a mulher violentada, ela precisa recorrer a uma rede de apoio. Quem seria essa rede de apoio? O seu próximo mais próximo, o seu familiar, os seus amigos, a sua comunidade de fé, você que é católico, espírita, evangélico, protestante, ou seja, a sua comunidade de fé, o grupo mais próximo que consegue te apoiar. As redes de apoio municipal, buscar um CRAS, onde você tenha a condição de ser informado, ser assistido por um psicólogo social, por um assistente social, ou seja, não ficar só. A condição de solidão, ela expõe ainda mais a nossa vulnerabilidade. Quando a gente está com medo, é mais fácil estar com medo junto de 2, 3 do que estar com medo sozinho, né? A gente está passando por uma rua, está escura, a gente olha para ver onde é que a gente vê gente. E a gente vai atravessa porque do lado do outro é mais fácil ter menos medo. Então, estar só nesse momento de dor se torna mais difícil, né? De vulnerabilidade se torna mais difícil. Então, buscar essas redes de apoio, falar sobre o que acontece, para que seja extirpada a culpa. Você não é culpada de ser violentada, muito pelo contrário, você é uma vítima dessa violência e de quem violenta você. E essa violência, por vezes também, ela não acontece de forma de vias de fato, mas psicologicamente, as palavras, né, enfim,
o tratamento em si que é dado à mulher, que precisa se amar antes de qualquer coisa, né? A violência, ela é física, ela é verbal, ela é psicológica. Existem vários prismas e vários planos e várias esferas da possibilidade de você ser violentada. A palavra, ela tem um poder de criar e de matar, né? A própria Bíblia fala, né, sobre o poder da língua, da palavra. Aquilo que você ouve do outro, ele pode te levar para um lugar alto de visibilidade, de possibilidades, como ele pode te arruinar, né? Te levar para um buraco. Então existe a violência psicológica, a violência que busca te dominar, a violência que busca fazer com que você pense aquilo que você não é, que compromete sua autoimagem, sua autoestima, o seu poder de perceber as possibilidades do meio, de te tirar dessa condição. E existe a violência de fato, aquela física mesmo, onde você tem o ato físico em si, né? Então, diante dessa condição, é sempre importante você falar. Busca alguém em que você pode confiar, dialogue com essa pessoa, converse com essa pessoa, se abra para essa pessoa, né? Busque profissionais da área. Graças a Deus, hoje no nosso município, a gente tem uma rede nas unidades básicas de saúde, onde existe já o psicólogo clínico, a gente tem um enfermeiro da área de saúde mental, um psiquiatra da área de saúde mental. Então, nas nossas UBS já tem. Na época que eu coordenei, não tinha. Eu acho que de lá para cá foi inserido o psicólogo da área clínica, que era uma luta nossa, né? Existiu o psicólogo na área de educação, existiu o psicólogo na área social, mas não existiu o psicólogo da área clínica, que é diferente do psicólogo do CAPS, né? Então, o psicólogo da UBS, que às vezes pode te ouvir, te direcionar, te dar dignidade, mais do que aquele processo terapêutico de cura, é fazer com que você se torne um sujeito de dignidade. E sendo digno e responsável pela mudança da sua vida, se torna um pouco mais fácil sair dessa condição de abuso. Muito bem, a gente está recebendo aqui a doutora Lana Carina, psicóloga, neuropsicóloga, que realmente é uma psicóloga de destaque aqui na sociedade jequiéense, né? Nós, inclusive, estamos aqui no espaço da Clínica Integrare, essa clínica charmosa, simpática aqui, que atende muito bem os seus clientes, aqui na rua 15 de novembro, no centro da cidade de Jequié. E é uma alegria poder estar aqui entrevistando a doutora Lana Carina nesse 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Doutora, o que é que pode ser feito para essa mulherada melhorar a sua autoestima, né? A gente sabe que existem muitas mulheres que, muitas vezes, em decorrência da própria situação de momento em que a gente está enfrentando, de pandemia, de adversidades, a autoestima da mulher vai lá para baixo. O que é que pode ser feito para reacender essa chama, vou denominar assim, né, que é a autoestima, o sorriso, a valorização das mulheres? Primeiro, sai da rede social. A gente sai do Instagram, pelo amor de Deus. Ou se não usa o Instagram, só no último caso, o nosso nível de comparação e de exigência, esses padrões, eles estão cada vez mais elevados. Isso é para a vida, é para um todo, é para uma constelação mundial, é para uma galáxia. E eu fico pensando do quanto que nós nos cobramos em sermos aquilo que o outro é, sendo que a gente não tem nem noção daquilo que a gente já é. Nós já somos muitos, somos todos, somos demais. Quando eu paro e observo uma mãe, eu não pari, gente, então eu não sou mãe de verdade, assim, de mãe, sabe? Então quando eu vejo uma mãe dando conta de tantas questões, ela já é tudo, sabe? Uma esposa, uma dona de casa, uma empresária. Então, assim, todo tipo de padrão que coloca em cima de nós e um peso do qual a gente não dá conta de carregar, isso é nocivo. Então, a nossa autoestima começa a partir do nosso conhecimento de nós mesmos, né? Quem eu sou, para onde eu vou, aonde eu estou. E quando eu olho para mim é que eu encontro isso. Quando eu olho para o outro, eu não encontro isso. Quanto mais para o outro eu olho, mais distante de mim eu fico. Então eu olho para a bunda do outro, para o cabelo da outra, para o batom da outra, para o carro da outra. Eu fico distante daquilo que eu tenho e sou. Então nós já temos tantos e somos tanto enquanto mulheres tão arrojadas. Se você observa, as mulheres, elas realmente têm ocupado lugares diferenciados mesmo
A nossa fala, ainda que não totalmente valorizada, mas ela tem sido diferenciada. Alguém para querer saber o que é que uma doutora Lana da vida fala, e isso é muito importante. Então, acho que uma das questões mais importantes para melhorar a autoestima é parar de dar tanto valor à rede social. Rede social é uma faceta pequena de um momento muito fugaz das nossas vidas, da minha e da sua, porque eu não como todo final de semana e nem todos os dias temaki. Eu não como isso, né? Porque, enfim, né, gente, ninguém aguenta. Mas no dia que eu como, eu posto. Então ele não pode criar uma ilusão de que minha vida é o temaki do sábado à noite por um momento especial. Mas a minha vida é o arroz com feijão e o ovo. E o que me sustenta não é o temaki do final de semana, é o arroz e o feijão do dia a dia. O que te sustenta não são os likes de momentos pequenos que você vive e tão importantes, mas o dia a dia da tua labuta que você não posta. Ninguém tá vendo a minha unha que não deu tempo eu fazer. Roupa. Eu não vou postar isso, né? Porque talvez isso não dê ibope, isso não venda uma imagem de um desejo para te despertar. Mas eu quero te dizer que aquilo ali é só um pedacinho. Então, autoestima tem a ver com autoimagem. E autoimagem tem a ver com autoconhecimento. O que é que eu conheço acerca de mim? Eu preciso gostar, valorizar e curtir. Aí depois que eu curto isso tudo, eu vou e entro no Instagram. Como identificar se a autoestima está baixa? Tem algumas coisas que podem ser observadas? Tem autodepreciação, dificuldade de receber elogio, né? Quando as pessoas começam, mas eu não tenho nada, eu não sou nada, as coisas não vão dar certo pra mim, pensamentos destrutivos e de desvalorização, dificuldade de receber elogio, a pessoa fala, menina, mas tu fez um salgadinho tão gostoso, ô filha, tu precisa ver, não chega nem os pés do que minha vizinha faz, né? Então isso fala de uma autoestima, ou seja, um amor que você tem para com você depreciado, rebaixado. Eu tenho um problema de autoestima. Eu tenho esse problema, assim, eu tenho muita noção dos valores que eu tenho e do valor que eu sou. Eu tenho isso muito forte. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Isso é bom ou é ruim? Ah, eu acho massa. Eu acho massa, eu não tenho dificuldade nenhuma em entender a pessoa bacana que eu sou, sabe? E isso não é uma vaidade, isso não é um orgulho. E no mundo atual isso tem sido confundido. Você tem que ser a coitadinha da história. Gente, vamos parar com isso, né? As pessoas chegam na Integrar e elogiam a clínica e é óbvio que tem que elogiar. Se eu preparei para elogiar, eu preparei para isso, eu enfeitei tudo para isso. Você preparou aquela comida gostosa para isso, para ter o elogio. Aí a pessoa te elogia e fala assim, ah, filha, mas tu não sabe. Aí fica até complicado, né? É tão bom alguém chegar pra você e falar assim, Lana, tu tá magra. Eu tô mesmo, fazer Passei o quê? por Lana na rua outro dia e falei assim, rapaz, aquela moça é irmã de Lana. Pô, tá brincando comigo, tava sendo adolescente, ó que legal. Então assim, talvez eu tenha batalhado pra isso. Se bem que o Covid também tirou muito meu apetite, meu paladar, viu gente? Nem à toa que eu tô hoje de calça branca, mas assim, tem anos que eu não visto uma calcinha branca. Então, calcinha não, calça, né? É porque calça assim, enfim. Então o que eu tô querendo trazer, no diminutivo, eu tô querendo trazer aqui, as pequenas coisas é o que compõe você. Aí depois as grandes elas vão chegar, né? Um bolo cheio de cereja você não dá conta de comer, porque ele fica enjoativo, ele fica visualmente até poluído. Mas quando tem aquelas cerejinhas salteadas, né? Que a gente até costuma falar, né? A cereja do bolo. Então, um bolo, ele não tem muitas cerejas. Ele precisa de algumas cerejas. O que é bom mesmo do bolo é o quê, Éder Ramos? Tu que gosta de comer? Não sou muito chegado a bolo, não. Mas o que é bom do bolo? O bolo. A massa e o recheio. A cobertura é o que dá o adorno. Leite condensado com coco, com goiabada. Para com isso. Então, nós somos isso tudo. Então, diminuir essa coisa de autodepressão, desvalorizar as pequenas conquistas. Gente, é difícil conquistar pequenas coisas. Então, quando a gente conquista, é bom celebrar, né? E a celebração é uma forma de você dizer para você, ó, valeu a pena, tamo junto, vamos caminhar nessa pegada aí que vai dar certo. Uma amizade a ser nutrida pela mulher é aquela que coloca você para cima, aquela que fala a tua realidade, que dá o puxavão às vezes quando tá precisando, aquela que joga para baixo, essa a gente tem que descartar mesmo, mas né? Tem mulher que Mas qual a importância dessa relação mulher? Porque é diferente, né? A mulher se relaciona com o homem, o esposo, o amigo, o colega de trabalho, mas de mulher para mulher tem uma... quer dizer, só a mulher chama a outra para ir no banheiro, né? Isso aí já começa essa cumplicidade. Como é que
explica isso aí? Acho que a amizade verdadeira entre mulher é uma amizade equilibrada, né? Aquela amiga também que só te bota pra cima, desconfia, tem um pocinho de inveja ali. Eu acho que a amizade equilibrada, aquela que consegue pontuar para você de forma sincera, sem a ausência da misericórdia, porque ninguém vive de verdade dia após dia, a gente não dá conta. O que a gente fez com a verdade? A gente matou a verdade, né? Quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente não andou pelo caminho, a gente matou a verdade. A gente não dá conta dessas coisas muito fortes diante da gente. Então, assim, eu tenho boas amigas porque elas conseguem me acessar no momento que eu preciso daquele acesso. Se for para chamar, falei assim, ó, menos, tá complicado, e eu paro e falo a verdade, né? Esses dias me deram um toque, uma amiga me deu um toque em relação à questão, e eu fiquei a semana toda trabalhando nessa questão, ó, pá. Aí depois, no dia que eu fiz uma coisa bacana, ela botou assim a mão na minha cabeça, tá com febre? Eu fiz, não, eu tô dando lugar e tô dando valor àquilo que você falou, porque assim, a amiga de mulher não é aquela que fala, menina, teu cabelo tá ótimo, ou se não, botar pra baixo o tempo todo. É aquela amiga realista, né, que consegue valorizar as pequenas conquistas. Não é aquela que fica só a fim de ouvir a tua dor. Me conta! Porque é só para tripudiar em cima da tua derrota, né? Mas aquela que verdadeiramente celebra as suas conquistas. Aí que você vai ver se ela é tua amiga de verdade. Alana, hoje também um advento aí muito forte é a questão da depressão, né? Pessoas que já saem do senso comum e já entram numa situação de declínio psicológico, até mesmo espiritual às vezes, provocado pela depressão, e pessoas assim que tinham um viver normal, que tinham amigos, que tinham uma vida social decente, às vezes tem até condição de fazer uma viagem, de descansar, de ir para um resort, para um hotel, para pegar férias, e essas pessoas se enclausulam muitas vezes dentro de si mesmo, dentro dos seus próprios problemas. A depressão acomete hoje as mulheres também? Muito. Nós mulheres, nós temos uma tendência a termos alterações de humor mais do que os homens, em virtude da nossa biologia. Nós mulheres somos mais hormonais. Então, quando fala da mulher o sexo frágil, é por conta de uma sensibilidade de humor mesmo, né? Essa percepção que a gente tem mais aguçada também nos fragiliza nesse sentido emocional. Então, a forma como a gente percebe a realidade, ela é menos racional do que a forma como o homem percebe. Então, por sermos seres mais emocionais, isso tem a ver com a nossa biologia, a gente pode estar mais propensa a ter alteração da ordem do humor. E aí, o que é que tem acontecido muito com as mulheres? O nível de cobrança. Hoje você tem que ser uma super mulher. E aí, quando eu falo de super mulher, eu levo muita questão conjugal. Você tem que ter um sexo sensacional e frequente, não é? Então, é tipo dia sim, dia sim, dia sim, né? Com posições, né? Gemidos, né? Performances. Então você tem uma cobrança muito grande, senão você perde o homem, senão você não é uma mulher maravilhosa, senão você não está moderna. E existe a cobrança dessa mulher guerreira, forte do mundo dos negócios, empreendedora, sagaz, audaciosa, né? Existe essa cobrança. Essa mulher mãe que chama o filho, que educa, que tem que ter paciência, que tem que saber dar limite. Então, é muita cobrança. Então, a gente se permite, sem que nós tenhamos tanta consciência, nos levarmos a um extremo. E esse extremo nos desgasta mais do que o homem. Então, o homem está muito folgado. Se eu acreditasse nessa coisa de você poder viver várias vidas, que eu não tenho muito uma convicção acerca dessas questões, eu queria voltar ao homem, porque está muito mais fácil ser homem do que mulher. Muito mais. A gente tem que ser muito mais coisa, né? Tem que ter muito mais resposta, tem que ocupar muito mais lugares. Então isso tem realmente nos desgastado mais. É muito mais valioso nós querermos conquistar o nosso reino do que termos o mundo aos nossos pés. Eu sempre digo que o melhor reino que você conquista é o reino do seu lar, porque a ausência de paz no ambiente familiar, ela tem sido a causa de muitos problemas sociais. Você não deseja estar no lar, você não deseja estar com o cônjuge, você não deseja estar com o filho, você deseja estar fora desse ambiente, porque ele é aversivo, né? Então isso faz com que você comece meio que de uma hora para outra não ver sentido na sua vida e ter alteração de humor a nível depressivo. Pois é, nosso papo hoje é com a doutora Alana Carina. A gente quer inclusive fazer um registro
nós estaremos, a partir de hoje, fazendo as nossas lives. Eu estou na live com o Éder Ramos, esse não é ainda o oficial, a gente vai fazer um oficial lá no estúdio do GQE Repórter, mas por conta de um luto, né, a gente quer inclusive aproveitar esse momento para externar os nossos sentimentos ao nosso colega, amigo Wilson Novaes, que perdeu hoje a sua mãe. Já estava, né, enferma, acamada há muito tempo já, mas Dona Zilda descansou hoje e a gente deixa aqui os nossos sentimentos nesse 8 de março, a Léo, a Luciano, a Wilson, a todos os familiares, né, por essa perda da Dona Zilda, que é a mãe do jornalista Wilson Novaes Júnior e já viúva do poeta Wilson Novaes, de tão reconhecida obra aqui na cidade de Jequié, inclusive autor do hino, né, do município de Jequié. Um amigo nosso, sim, tenho muito carinho também. Eu brinco que ele é Novaes, eu também sou Novaes, a gente é parente. Novaes com E, né? Novaes com E. É um amigo, queria também dizer do meu sentimento, né, quando Éder me falou que nós iríamos realizar esse movimento hoje lá no estúdio, mas que Deus possa confortá-lo, né, de fato, diante desse momento bem doloroso, bem difícil. Ok, mas dando prosseguimento aqui, a gente tem algumas perguntas já chegando para a doutora Lana nesse Dia Internacional da Mulher, né? Eu estou deixando acumular algumas para a gente fazer já uma sequência, um blocozinho de perguntas aqui para a doutora Lana. E a doutora Lana hoje é uma conceituada, eu não falo isso só porque ela é minha amiga, mas é perceptível, né, a questão do destaque na área profissional que ela atua. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da mulher se destacar, né, ser uma empreendedora, ser uma empresária, ser uma executiva, uma CEO de alguma empresa. Como é que a senhora vê hoje esse destaque que as mulheres vêm tendo? Você vê o Magazine Luiza, né, que é uma potência, o Magalu, a empreendedora é uma mulher, né? E tantas outras redes, shoppings e tantas situações onde a mulher está inserida, onde a mulher dá o seu retoque final, a mulher dá a palavra final. Como é que a senhora vê hoje esse perfil da mulher empreendedora? Eu vejo um perfil mais arrojado e mais confiante, Éder. Eu não sei se o homem, de algum momento, se acovardou ou se acomodou. Eu sei que a mulher ela tem um toque diferenciado, né? O que a mulher não pode se perder é na vaidade das próprias qualidades e querer tirar o lugar do homem na sua vida, que também é muito importante. Eu gosto muito, e aí é nesse ponto que eu acho que em algum momento eu não consigo ser bem compreendida, mas eu gosto daquele versículo onde o livro, né, diz assim: fazer-te-ei uma ajudadora, né, uma adjuntora, ou seja, a mulher ela tem uma habilidade de ajudar o homem, e quando esse homem ele não se permite ser ajudado por essa mulher ela vai brilhar, ela vai acontecer, porque ela sabe promover essas coisas. Então eu penso nessa mulher pós-moderna, nessa mulher moderna, nessa mulher empreendedora, como uma mulher mais corajosa, uma mulher mais perspicaz, não porque ela quer ser melhor do que o homem, mas porque ela tem descoberto as pérolas internas, né, das quais ela é constituída. Eu tenho observado que as ideias, né, o anseio, a coragem, ela é muito típica da fêmea, né? A fêmea não deixa a cria morrer. Isso é muito próprio da nossa natureza e isso tem reverberado na nossa sociedade. Então, assim, eu enquanto empreendedora, eu não me sinto em nenhum momento menos se eu entrar em uma reunião onde a maioria é homem, né? Eu não tenho dificuldade em expor as minhas ideias, em defender as minhas ideologias. Isso para mim, na verdade, nunca foi difícil, mesmo porque eu tive um espelho bom em casa, né? Eu sou filha de uma mulher extremamente vitoriosa, arrojada, corajosa. Esses dias eu estava passando aqui naquele shopping Babilônia, né? Sim. Lembra que o povo dizia, né? Falou assim, disse que está leiloando, não sei, me falaram alguma coisa desse tipo. E eu me recordo que na época minha mãe ela tinha uma loja grande aqui em Jequié. E aí muitas pessoas foram atrás dela para ela poder comprar a loja ali também e tal. E ela dizia que ela não precisava ser além daquilo tudo que ela já era. Né? Que ela tinha tanta segurança daquilo que ela já era, que ela não precisava talvez daquela expansão naquele momento, porque ela não sentia tanta segurança. Eu sei que moral da história, né? Teve um certo prejuízo, ali foram muitas vaidades, orgulhos, enfim. Então eu sempre tive em casa um espelho de uma mulher aguerrida, audaciosa, capaz, bonita, inteligente, né?
Minha mãe é de uma beleza interna e externa fora do habitual, né? Bem-humorada. Então isso tudo, para mim, nunca foi difícil entender a possibilidade de eu ser essa mulher. Então, para você que nos ouve, você tem na sua história uma referência, seja uma professora do primário, seja uma bisavó, seja alguém que você viu contar uma história, você tem a quem se apegar, se está difícil você se apegar em você mesma. A sua história trouxe para você a possibilidade de esperançar em alguém e trazer isso para você e fazer dela a sua esperança. Então eu não tenho dificuldade com isso. Então eu acho que esse diferencial da mulher é muito bom. E o mercado tem entendido isso. Então quando o mercado entende isso, quando a mídia entende isso, a gente ganha um status. Porque mulher consome, gente. Mulher é bom demais no mercado. A gente não tem um batom, a gente tem 25 batons e tem o batom quando a gente vai comprar. Aí os maridos não entendem, né? Mas tu já tem um sapato branco. Mas ali é o sapato branco. E isso o mercado entendeu e colocou a gente nesse lugar de destaque. A gente só não pode se perder nisso e confundir a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência. Luana, eu vou fazer uma pergunta logo aqui. Tem uma pessoa que mandou um zap pra gente aqui. Só que assim, devido o estilo da pergunta, eu vou fazer, ela nem pediu para fazer isso, mas eu vou pedir para a produção aqui suprimir o nome da ouvinte. Vai que coloque, né, alguém numa situação constrangedora e aí a gente não quer fazer isso. Mas ela diz aqui em síntese o seguinte: percebo que o meu relacionamento me sufoca, como se o meu esposo, o meu cônjuge, não me deixasse fazer uma faculdade, crescer, ir além dele. O que é que eu poderia fazer para reverter essa situação? Vou dar só as iniciais. AS. AS. Uma questão importante é essa coisa do outro me sufocar. O que é isso? Que lugar é que eu coloco para que o outro me sufoque? Eu acho que sair desse lugar é um bom início. Porque se você não estiver fazendo nada de errado e você estiver segura nessa relação, segura em você mesmo, nem na relação, segura em você mesmo, você consegue estudar. A pergunta é, em que momento eu fiz essa escolha de estar com alguém que me sufoca? Né? Em que momento eu fui livre e me permiti ser sufocada? É isso aí. Ou eu nunca percebi que as minhas relações sempre foram de me sufocar. Meu pai e minha mãe me sufocavam, minhas amizades me sufocavam, eu mesmo me sufoco. Eu não dou conta de observar as qualidades que eu tenho, porque hoje o estudo ele pode ser online, você pode pegar um livro, ler dentro de casa, você pode ser, entre aspas, um autodidata. Entende? A condição de liberdade ela é muito mais fácil hoje de ser adquirida pelo nível de informação que está acessível à maioria das pessoas. Então, e aí você observa o seguinte: se essa relação ficar abusiva, você pode ter a escolha de não estar com essa pessoa. Também isso tem. É uma condição que você precisa trabalhar. Pois é, tem outra pergunta também aqui, essa aqui já pode ser identificada. A Laísa Costa, ela está mandando uma pergunta aqui, está dizendo o seguinte: no meu campo profissional, dentro do meu trabalho, percebo que dou muito de mim e não sou muito valorizada. Você falava agora há pouco de valorização e a pergunta dela é exatamente isso. O que é que ela pode fazer para receber um destaque profissional na empresa onde ela está inserida? Eu aprendi uma coisa com minha pastora Dora: até o dar tem que saber como é que dá, né? Quando ela fala eu me dou muito, o que é se dá muito, né? A própria palavra fala para a gente não jogar pérola aos porcos, ou seja, o nosso dar, ele tem que ser quantitativo e qualitativo. Então aquela pessoa super mega disposta o dia todo, ela é gasta, ela se torna gratuita, né? Você tem que entender em que momento você precisa se fazer presente, sobre que condição. Ou seja, quando eu entendo o valor que eu tenho, eu não estou em todo e qualquer lugar. Eu me lembro muito disso, né? O tal do arroz de festa, em tudo quanto é lugar você via, né? Aquela sandália que todo lugar vende, ou seja, o que é o tempo todo disponível no seu trabalho? Talvez não seja necessário que você esteja disponível todo o tempo, mas naquele momento pontual, específico, especial, necessário, é importante que você se faça presente. E aí existe um destaque para quem te observa, fala assim: rapaz, fulano de tal, realmente, quando chegou aqui fez a diferença. Então, o dar nem sempre é a saída, mas o como dar. Porque se o outro não tem condição de entender isso, ele de fato não vai dar o valor, porque você mesmo se dá, tudo que pede você faz, a toda hora, em qualquer momento.
Não é bem por aí. Chico de Alfredo, ex-vereador aqui na cidade, ele diz assim, eu acho ridículo o homem que não deixa a mulher cursar uma universidade. Quando falou Chico, eu pensei em Chico Salles. Eu já vi... É Chico de Alfredo. Um abraço para o Chico Salles também. Eu recebi um presente, estou aqui doida para agradecer de um amigo que pegou lá. Não faz sentido, né? Normalmente o homem que não entende esse valor da mulher é porque é um homem que ele é muito frágil. Então ele precisa de uma figura mais frágil do que ele para ele poder dominar. É bem por aí. Então, Agora existe também, assim, a relação que é ao contrário. Por exemplo, eu tento imaginar o marido de uma juíza, por exemplo. Sim. Que às vezes pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa simples. Como é que é essa relação também quando é ao contrário, a mulher impondo, a mulher falando, a mulher... E o homem tranquilo, porque existem duas situações. Tem aquela que o homem também se sufoca, mas tem aquela situação que o homem é feliz, ele tá na dele lá, tá bem. Na verdade, assim, você precisa entender qual é o seu lugar, qual é o seu espaço, né? Vamos pensar em uma juíza, né, que hierarquicamente falando, né, é uma postura acima de um advogado, mas quem são eles para eles? Porque eles são isso no trabalho, e no trabalho eles conseguem se enxergar nesses locais. E fora desses locais, quem é um para o outro? É uma situação que você precisa desenvolver. Entende? Então, em algum momento aqui na clínica, eu sou a doutora Lana, digamos assim, né? A que fez a faculdade, a que empreende nesse sentido. Só que quando eu chego em casa, eu sou Lana, esposa de Osiel. Então ali, quem tem a bola mais da vez é ele. É importante você definir esses espaços, esses lugares que você ocupa, para que essas coisas não fiquem misturadas. E que você não tire o valor da pessoa que está do seu lado e nem se subjugue também. Aquela condição, não, porque meu marido é mais, eu tenho que, né, ficar pianinho, bater continência para ele. Não. São relações de trabalho hierarquicamente diferente, que é importante que você se posicione, mas na vida nós somos parceiros, nós somos cúmplices, nós estamos no mesmo patamar, nem além e nem aquém. Se você anda muito à frente, você quer arrastar o outro. Alguém arrastado, ele vem para você dilacerado, todo arrebentado, você vai ter que cuidar. Se você também fica muito distante da pessoa e você não arrasta, você vai procurar a pessoa e não vai encontrar, então você vai ficar hiato na relação. Não é uma dupla, é um hiato. Sou eu, e quando você procura o sujeito ou a sujeita, você não encontra, então não é uma relação, né? Duas situações aqui que eu queria citar também, é a questão do orçamento familiar, que muitas vezes traz um certo desgaste na relação. A mulher, o contra-cheque dela é maior, ganha muito mais, ou vice-versa, às vezes há uma indisposição, porque o marido é quem ganha mais e a mulher gasta, às vezes, exageradamente o cartão de crédito do marido e vice-versa. Como é que a senhora vê essa situação, né, de equilíbrio dentro das finanças, já que é uma situação também que deixa a família, a mulher, estar bem financeiramente? O problema disso é o problema do mundo, é o problema da humanidade, que chama comunicação. Já dizia Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trupica. Então, assim, eu posso ganhar mais, o outro pode ganhar mais. Mas desde quando a gente converse, dialogue, entre em um acordo. E um acordo bom é um acordo onde existe ganha, ganha. Não importa. O ganha, quando eu digo assim, ó, pra mim tá ok você ganhar mais. Tá ok. Para você tá ok, eu ter mais dinheiro, providenciar mais dinheiro, tá ok. Tá claro isso pra gente? Ótimo, a gente vive uma relação bacana. Então, é dialogar, colocar as peças sobre a mesa, né? Fulano, você ganha quanto? Eu ganho quanto? Qual é a sua responsabilidade no orçamento da casa? Qual é a sua responsabilidade no orçamento familiar? Isso precisa ser dialogado, acordado. Não vale a pena isso ficar subentendido. Isso tem que ficar explícito, porque aí não vai existir a possibilidade da gente depois jogar na cara um do outro. Mas quem é você aqui dentro? Você não paga nada, você que gasta tudo. Então, assim, nem a mulher tem que ter essa autonomia a ponto de falar assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, nem o homem, porque se vocês se unem em matrimônio, já não é um, são dois. Agora, é isso que a sociedade hoje perde de vista, né? E aí eu sou meio tradicional nesse sentido. Você não é obrigado a ter uma relação com ninguém, nem de amizade, nem de trabalho, nem de matrimônio, nem de parentesco, de filiação, ser pai ou ser mãe. Mas no momento onde você escolhe isso, existem algumas regras, né, alguns princípios que eles não podem ser infringidos. A gente não pode criar em cima do que já existe a partir de.
Então, diálogo, conversou, acordou, tá tudo bem. Joia, manda um abraço aqui também para o Ayrton Oliveira de Araújo, está assistindo a gente. E todas as pessoas também que estão acenando, dando like. Você está assistindo também, você pode compartilhar essa live para que mais pessoas sejam alcançadas, né, e tomem também conhecimento de tudo que está sendo colocado aqui. Doutora Alana, a gente já está a poucos minutos de encerrar essa live, passa voando, gente, né? Mas é um momento que a gente está vivendo também, é um momento totalmente atípico, que é a pandemia. Sim. Nesse cenário de pandemia, como vem se comportando as mulheres e o que é que a senhora teria para falar especialmente para essas mulheres no 8 de março, nesse contexto pandêmico? Amigas, coragem. Não tem sido fácil, porque viramos de uma hora para outra professoras, e isso não é querendo colocar escola contra a família, porque foi uma condição, e esse talvez era um papel que a gente precisava retomar, só que nós não fomos preparadas para isso. De uma hora para outra a gente teve que providenciar uma série de situações para prover as nossas famílias, para estarmos equilibradas. Então, é como eu falei, estar sendo mulher, né, numa sociedade que já nos cobra e sobre um cenário de privação, tem sido cada vez mais difícil. O que não pode nos faltar nunca é a fé, né, e a coragem, porque isso tudo vai passar. Eu creio que isso vai passar. A pergunta é como que vamos passar diante dessa condição. Como eu passei pelo ano de 2020, 2021, 2022, como foi que eu passei? Como foi a minha passagem por esse tempo de tanta privação, de tanta exclusão, de tanta dor, de tanta imprevisibilidade, como se antes pudéssemos prever alguma coisa. Só que hoje parece que ainda está pior ainda. A gente não pode programar uma viagem, um aniversário de um filho, um casamento. As coisas ficaram ainda mais instáveis. Então a única segurança que temos ainda é o nosso Deus, né? Ele ainda é aquele que não saiu do lugar e não mudou diante de tudo que tem acontecido. Então a minha fé é o que tem me sustentado. Tem sido muito difícil também para mim, enquanto psicóloga, enquanto esposa, enquanto empresária. Essa coisa do abre e fecha, essa coisa de hoje ter o paciente, amanhã não ter. E quando o paciente vem, a demanda é bem distinta. Então o que eu quero deixar é uma palavra de incentivo, de motivação, de coragem e de fé. Nós já vivemos situações bem difíceis e vamos vencer. Existe um Deus no céu que ele não fica parado, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Isso significa que ele está em todo lugar, sabe de tudo e tem todo o poder. E é essa fé que, de fato, independente da ciência, ela tem me sustentado em acreditar que, de fato, dias melhores virão. Um abraço aqui para Adriana Frambols Reis. Quem mora em Brasília, o pessoal chama que é candango, né? É, candango. Candango, não sei se é um apelido de resenha, mas um abraço para Adriana, está acompanhando a gente. José Roque, ele diz assim, 2 feras. Doutora Alana, minha amiga, e meu irmão, que amo, Éder Ramos. Um abraço, Zé. Obrigada, um abraço para Zé. você, queridão. Tudo de bom também. Você é um grande profissional, cabeleireiro de mão cheia, e está aí acompanhando a gente. Conhece Zé? É Zé. Os cabelos de Osiel. Zé! Ai, Zé! Zé figura. Zé figura, também a Nayara Liana Marques Oliveira está dizendo, estamos na era das parcerias, da cumplicidade, do companheirismo. O casal deve estar antenado e conectado, deve prevalecer o diálogo e a compreensão. Isso aí. Bom, né? É, por aí. Que eu gosto aqui dos nossos telespectadores, né? Que eles contribuem assim de forma interessante, né? Nesse diálogo, realmente eles têm uma compreensão muito grande, muito boa desses temas que são levados aqui. A partir de hoje a gente vai estar toda segunda-feira com um tema, com um profissional, com um assunto. E com certeza a doutora Alana vai ser cadeira cativa aqui, viu? Pode me chamar, sempre ela vai estar com a gente aqui, batendo esse papo, trazendo temas também, né, Éder? Sim, importante, pra gente poder discutir algum tema bem específico, bem pontuado. Legal. Doutora Alana, agradecer a sua presença com a gente aqui. A gente está chegando já no finalzinho dessa live e oficialmente a gente vai estar, inclusive eu quero já deixar um convite aqui à franqueada doutora Alana para quando estivermos na nossa plataforma, né, no estúdio, com a resolução de imagem talvez bem melhor do que essa, e você podendo acompanhar com mais nitidez, com troca de câmeras, enfim, com toda a estrutura, né, necessária para que essa live possa acontecer. Hoje nós
excepcionalmente fizemos essa live aqui com a doutora Lana, que tão bem nos recebeu aqui, e a gente agradece desde já essa parceria. A Adriana diz assim, isso mesmo, candanga ou brasiliense. Deus abençoe você, só Deus tem nos sustentado nesses tempos. E realmente não tá fácil não, viu, Adriana? Tive com seu pai outro dia, um amigão, mora no meu coração. Ela foi minha colega, acho que na 4ª série, lá no Centro Integrado. Que bom ver aqui a participação e a interação dela com a gente. Doutora Lana, um forte abraço para a senhora. Meu amigo Oziel, que está me devendo aquele churrasco, vou deixar já. É a pandemia, gente. Não, eu tô ligado que é a pandemia, né? Não pode aglomerar. Não inauguramos um endereço novo ainda. Verdade. Mas tudo bem, tá perdoado. Forte abraço, deixo espaço para suas considerações. Se quiser falar também da Clínica Integrare, que é essa clínica tão acolhedora, que tem recebido aqui muitas pessoas, tem feito muito bem e com certeza, não só as instalações, mas tive agora há pouco, eu esqueço o nome dele, rapaz, psicólogo aqui da clínica, estava lá na recepção, doutor Tássio, mandar um abraço pro doutor Tássio, para toda a equipe aqui, né, doutora Poliana, eu ver se eu lembro mais nomes. Paula Leal, enfim, toda a equipe aqui da Integrare, se quiser citar, fica à vontade. Não, hoje eu não posso citar, porque são 50. Né? Hoje são 50 profissionais. Então fala assim, um abraço para todo mundo. Um abraço para todos, em especial as mulheres, né? Existem, acho que tem uns 4 ou 5 outdoors na cidade espalhados, com um grupo, né, da equipe, porque eram muitos. Queria desejar um abraço forte. Pastor Ivan, estou sabendo também que está na equipe. Rosana Almeida do Nascimento. Uma galera, Flávia Neri, Rebeca, Perla. Se eu for falar nome, gente, eu vou ser injusta. Queria mandar um beijo bem forte para todo mundo, em especial as mulheres, né? Que a gente não perca o desejo de querer ser, de fato, uma mulher diferenciada, né? Antes de sermos modernas, que sejamos mulheres em essência. Agradecer mais uma vez a Éder, que de forma muito respeitosa e carinhosa, ele sempre me chama e eu estou sempre muito disposta. Dizer que a Clínica Integrare fica ali na rua 15 de novembro, na rua do IERP, número 150. A gente trabalha de manhã e de tarde, tem 2 recepções, estamos com todos os protocolos de higiene, de acordo com o que a Vigilância Sanitária tem solicitado. Temos uma equipe na área de saúde mental muito bacana e estamos realmente dispostos a poder te atender da melhor forma possível. E eu finalizo a nossa live de hoje trazendo aqui um poema, especialmente para as mulheres, um texto de Ivone Boixá, que ela diz assim: mulher, um aroma suave exalou nas mãos do Criador, quando seus olhos contemplaram a solidão no jardim do Éden. Foi assim, o Senhor desenhou o ser gracioso, meigo e forte que sua imaginação perfeita produziu. Um novo milagre, fez-se carne, fez-se bela, fez-se amor, fez-se na verdade como ele quer. O homem colheu a flor, beijou-a com ternura, chamando-a simplesmente mulher. Legal, que né? Delícia! Ivone Boixá escreveu esse texto. Não tem problema nenhum ser tudo isso não, gente. Pois é. É muito bom ser tudo isso. Mas parabéns, doutora Lana, em seu nome. Inclusive a nossa produção nos recomendou não chegarmos aqui de mãos vazias. Mentira! Mas só que não deu tempo de passar ali para pegar. Essa produção essa produção é exigente, só que eu saí sem máscara. E aí chegou aqui e pegou uma. Não, eu comprei ali, passei ali, comprei uma caixinha de máscara, deixei no carro. Aí eu falei, depois eu vou lá buscar a encomenda e trazer. Recomendou, tal, com detalhes, com lacinho, com plástico e tal. Agradecer a Bela, que foi a produtora, viu, de hoje. Bela falou, não chega lá de mãos vazias, não. Uma mulher, tinha que ser uma mulher. Uma Bela, já tem o nome de Bela, né? Só podia ser Bela. Deus abençoe. Gente, um forte abraço para todos vocês. A gente agradece o carinho, a atenção, e a gente volta a se falar, né, oficialmente, como disse, dentro do Tô na Live com Éder Ramos, que vai dar o que falar, vai dar o que assistir, vai dar o que ouvir e vai dar o que participar também. O nosso forte abraço para todos vocês, e vai estar no YouTube também, você que acompanha a gente no YouTube, essa entrevista, ela estará posteriormente também no YouTube, para que vocês possam, né, ter a felicidade de contemplar mais uma vez a doutora Lana Carina aqui com a gente nesse Tô na Live que só está começando. Um abraço, doutora Lana. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, galera. Deus abençoe. Tchau. Forte abraço para todos vocês.